eu não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando no dia 17 de março de 2020. Meu nome é Cristiane Dupré, eu sou advogada criminalista no Rio de Janeiro, professora já há mais de 15 anos no direito penal, no processo penal, conduzo alguns cursos na plataforma seufuturo.com, como curso de prática na advocacia criminal, curso de marketing jurídico. E hoje é o dia do lançamento de um treinamento em EAD, um treinamento online, que foi muito pedido, principalmente pelos alunos do curso de prática na advocacia criminal, que é o curso de teses de mérito na advocacia criminal. Bem, eu estou aqui hoje para atender também um pedido, porque muitos, quando vão fazer um curso, querem conhecer a didática do professor, querem saber quais são os temas importantes, se o curso vai ou não fazer diferença na vida deles. E eu estou aqui para trazer para você uma aula demonstrativa desse curso sobre um tema que, ainda que você decida não se matricular, eu espero que você esteja comigo, claro, na nossa turma e com todos os outros advogados aí desse Brasil inteiro, mas de qualquer forma esse tema será importante na sua vida na advocacia criminal, porque é um tema corriqueiro. É um tema que a nossa jurisprudência julga muito, que nós temos muita produção doutrinária e que costuma aparecer em várias situações como uma tese de mérito, que é o princípio da insignificância ou bagatela. Portanto, nessa aula, nessa primeira parte que eu vou disponibilizar para você, eu vou disponibilizar um primeiro bloco, né, dessa aula, e nós vamos trazer análise de pontos importantes acerca do princípio da insignificância, doutrinariamente, jurisprudencialmente falando. E eu quero aproveitar e convidar você para conhecer mais a fundo o curso de teses de mérito na advocacia criminal. Eu vou deixar um link abaixo do vídeo, depois que você terminar de assistir a aula demonstrativa que vem logo depois dessa minha apresentação. Clica no link, você vai conseguir ver todo o conteúdo programático. Ele é um curso com mais de 40 horas de duração. É um curso que, para os primeiros inscritos, terão direito a 2 anos de acesso. Você tem uma série de cursos bônus e de outros bônus dentro do curso. Você recebe, por exemplo, o curso de marketing jurídico, onde eu ensino tudo, desde o atendimento ao cliente, por exemplo, na modalidade online, o que é tão importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Infelizmente. Como você gerir de maneira profissional as suas redes sociais, escolher um nicho de atuação que possa te dar um retorno. E tudo isso a gente trata lá no curso de marketing jurídico. Você ganha esse curso quando você se inscreve no curso de teses de mérito na advocacia criminal, há certificado de conclusão, você tem acesso às aulas quantas vezes você quiser, pode acessar por meio do seu computador, pode acessar no seu celular, do nosso aplicativo sem limitação de número de vezes para você poder assistir. Tem material de apoio amplo, material complementar em PDF, além das aulas em vídeo, possibilidade de você enviar as suas perguntas, e é um curso que explora toda a parte do Código Penal, geral e especial. Portanto, nós falaremos dos princípios de aplicação da lei penal no tempo, no espaço, de como afastar o conceito de crime em uma tese de defesa, seja em uma resposta à acusação, seja em alegações finais por memoriais, seja o caso de um recurso de apelação. Falaremos também, além de todas as teses da parte geral, dos crimes em espécie, quais as teses de defesa, quais as teses de mérito em crimes contra a vida, crimes contra a honra, contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, contra a administração pública. Foi um treinamento que eu desenvolvi com muito carinho, desenvolvi ao longo do tempo, fui pensando quais eram as necessidades do advogado, seja aquele que está começando na advocacia criminal, seja aquele que está migrando de área, talvez, ou que está querendo também aumentar um pouco seu leque de opções na advocacia e passar a advogar no âmbito criminal. Portanto, o curso ele é realmente muito completo, tem todo esse suporte em termos de material. Espero que você goste dessa aula demonstrativa. É só um pedacinho de muito conteúdo que vem por aí. Ao longo dos módulos do curso, eu vou tratando como você trabalha cada uma das teses, ou seja, em quais peças processuais vão ser trabalhadas, qual a base, quais os precedentes doutrinários, jurisprudenciais para você trazer para a sua peça processual. Então, eu estou muito feliz porque eu tenho certeza que realmente vai fazer diferença na vida daqueles que estiverem junto conosco aí no nosso treinamento, curso de teses de mérito na advocacia criminal. E lembrando, se você gostar do vídeo, curta o vídeo, é importante, compartilhe, inscreva-se no canal, ative as notificações para você receber o aviso de todos os vídeos de conteúdo que eu sempre publico, tá?
Se você está me assistindo pelo IGTV, me siga no Instagram e vá também lá no meu canal do YouTube, Professora Cristiane Dupré, e clica no link para conhecer o curso e, quem sabe, fazer a sua inscrição. O acesso é imediato quando você faz a sua matrícula. Agora fique aí com a nossa aula demonstrativa. Beijo no seu coração. Hoje nós vamos iniciar a análise do nosso primeiro módulo, que é em relação aos princípios de direito penal. Geralmente, os princípios eles são estudados na faculdade de Direito logo nos períodos iniciais, logo que a pessoa começa a ter contato com o direito penal. E lógico que com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Eles vão sendo esquecidos. Depois, para que você possa recuperar essas informações e colocar isso dentro de uma tese de defesa, é bem mais desafiador. Portanto, a gente vai analisar aqui ao longo desse nosso módulo detalhadamente todos os princípios. Mas não é uma análise puramente teórica. Porque uma análise puramente teórica, você tem um livro. O que eu quero que você faça aqui, não somente ao longo desse módulo, mas em todos os outros do nosso curso, é conseguir visualizar na prática, com exemplos, com a jurisprudência, como que as teses defensivas são aplicadas no âmbito de cada um dos temas que nós vamos estudar. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar o princípio da insignificância. E você vai ter, dentro dessa aula, todas as informações importantes para você alimentar, por exemplo, a sua peça processual. Vamos imaginar que você vá defender o princípio da insignificância em sede, por exemplo, de alegações finais por memoriais, ou então em debates orais. O que você tem que considerar de importante? Qual o posicionamento dos nossos tribunais? Quando, em que situações você poderia aplicar esse princípio? Portanto, eu tenho certeza que essa aula vai ser muito útil, até porque nós temos inúmeros casos de aplicação e de reconhecimento do princípio da insignificância pelos nossos tribunais. Então, vem comigo, vamos lá iniciar a nossa análise. Bem, dentre os principais princípios aplicáveis ao direito penal, uma primeira coisa que você precisa entender ao fundamentar uma peça processual e ao trazer isso como uma tese de defesa, é que nem todos os princípios você tem um artigo para colocar na sua peça. Sempre, logicamente, que você tem uma base para o que você está alegando, você vai utilizar essa base, claro. Não significa que na sua peça processual você vai reproduzir artigo. Não. Você tem que trazer para o juiz a fundamentação daquilo que você está alegando, daquilo que você está sustentando. Você não vai colacionar artigo. Ou seja, você vai dar ao juiz os fatos, a fundamentação, mas você não vai dar a ele o direito. Portanto, vamos lá. Nós temos alguns princípios que realmente possuem uma base legal. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil para você enxergar. Alguns princípios que, de fato, possuem uma base legal e sempre que possuírem, você vai se utilizar dessa base, mas nós temos alguns princípios que são fruto da jurisprudência, da doutrina, e nem por isso eles são menos importantes como tese defensiva, como tese de mérito. Esse é o exemplo do princípio da insignificância, também denominado de princípio da bagatela. Bom, quando a gente fala do princípio da insignificância, a primeira coisa que você precisa entender dentro da organização da sua peça processual é a natureza dele. Quando você visualiza o princípio da insignificância, seja pelas provas ali produzidas durante o processo, seja logo no início do processo, quando o cliente narra para você o que aconteceu, quando você tem esse acesso e visualiza o princípio da insignificância, você já tem que conseguir entender como que você vai alegar ele dentro da sua tese de mérito. O que que ele significa? Significa que não existe crime? Mas não existe crime por quê? Qual é a parte do crime que você vai excluir? E aí nós teremos aulas específicas para que a gente possa dividir cada análise dentro da exclusão do crime. Quando você trabalhar excludente de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade, a gente vai fazer isso de uma maneira muito detalhada. E o princípio da insignificância, ele está aí dentro. O princípio da insignificância, ele vai excluir o crime. Só que o crime, ele é composto por 3 elementos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. O princípio da insignificância ou bagatela, ele vai excluir esse primeiro elemento do crime, ele vai excluir a tipicidade. Mas não é qualquer tipicidade. Hoje em dia, quando a gente fala de uma tipicidade que realmente deve ser considerada
como tese de defesa, nós temos duas possibilidades para alegar que um fato ele é atípico e que, em virtude disso, o seu cliente não cometeu crime. Pode ser uma atipicidade formal, mas também pode ser uma atipicidade material. O princípio da insignificância, ele conduz à atipicidade material do fato. E o que significa isso? Significa, basicamente, em síntese, claro que a gente vai analisar de uma maneira muito pormenorizada, mas em síntese, significa que até houve uma ofensa ao bem jurídico, entende? Só que essa ofensa, ela não foi relevante. É claro que se eu pego R$10 seus, sem usar de violência, sem usar de grave ameaça, num contexto em que você estava com muito mais dinheiro dentro da sua carteira, é claro que eu estou ofendendo seu patrimônio. É lógico que eu estou subtraindo coisa alheia móvel. É claro que, formalmente, o fato é típico. Isso significa que tem uma adequação ao artigo. Se a gente abre no artigo 155 do Código Penal, a gente vai perceber que o que foi praticado está escrito ali. Ou seja, se adequa formalmente ao que o artigo 155 prevê. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Mas essa ofensa que existiu ao bem jurídico, ela não foi, nesse exemplo, relevante. E é isso que pode conduzir a uma tipicidade material do fato. A ofensa, ela existe, mas ela não é uma ofensa relevante ao bem jurídico. Portanto, quando você alega em uma peça processual, por exemplo, o princípio da insignificância, quando ele faz parte da sua tese de mérito, ele vai fazer com que você sustente que aquele fato que foi cometido pelo seu cliente, na verdade, não é crime. Porque dentro daqueles 3 elementos do crime, tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a tipicidade ela está ausente. Volta comigo aqui para a nossa tela. Portanto, o princípio da insignificância, ele tem natureza jurídica de causa de exclusão da tipicidade. Mas qual tipicidade? A tipicidade material. E mesmo que você, em uma situação concreta, verifique que o fato ele é formalmente típico, ou seja, a conduta que foi praticada, o seu cliente narra para você que houve a subtração, que foi de coisa alheia, mas você consegue perceber por aquele contexto que a ofensa causada ao bem jurídico não foi relevante, ainda que exista essa tipicidade formal, você pode tentar afastar a tipicidade material. Porque um fato, para ser típico dentro do conceito de crime, ele precisa, na verdade, ser formalmente típico, mas ele também precisa ser materialmente típico. E se a gente perceber o histórico, aqui eu trouxe alguns julgados antigos de maneira proposital. Em todas as nossas aulas, eu vou trazer para você julgados bem atualizados sempre, tá? A não ser que a gente não tenha julgados atuais. Mas, às vezes, eu gosto de mostrar para você o caminhar de um determinado tema. E se nós pegarmos desde lá de 10 anos atrás, 11 anos atrás, a gente vai perceber que os nossos tribunais superiores já falavam nesse resultado de aplicação do princípio da insignificância. Não é algo que acabou de surgir. Então, há muito tempo que se reconhece essa possibilidade do princípio da insignificância ou bagatela conduzir a atipicidade do fato e, por via de consequência, portanto, afastar o crime. Então, nesses exemplos, embora a gente consiga perceber a existência de uma tipicidade formal, ou seja, de um encaixe no artigo, você vai poder defender que o fato ele não possui tipicidade material. Uma vez que, na verdade, aquela lesão, aquela ofensa ao bem jurídico, ela não foi uma ofensa relevante. Muitas vezes ela chega quase à beira de uma ofensa inexistente. E aí talvez você possa ter como tese de defesa, a depender da situação concreta, se isso não ficar muito claro, talvez até 2 princípios a serem alegados. O princípio da insignificância ou bagatela e o princípio da ofensividade ou lesividade. E aí, prosseguindo aqui, tão importante quanto você entender o que é o princípio da insignificância, a natureza dele, o que você vai alegar como tese de defesa, é você também conseguir enxergar quando que você pode alegar. Até para você não queimar cartucho, né? É claro que a gente procura alegar todas as teses de defesa a favor do nosso cliente, é lógico.
mas elas precisam ser alegadas de uma maneira técnica, dentro daquilo que realmente existe, pelo menos uma possibilidade mínima. Então, vamos lá. Os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, eles são requisitos cumulativos. Os nossos tribunais superiores, eles exigem 4 requisitos para aplicação do princípio da insignificância. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. E olha só, não tem uma fórmula matemática para a gente falar quando aplica o princípio da insignificância. A análise, ela é casuística. Até existem algumas situações em que a gente pode dizer assim, não aplica o princípio da insignificância aqui. Porque nós vamos analisar ao longo da nossa aula que existem algumas vedações, inclusive, que são sumuladas. Existem enunciados do STJ que vão proibir a aplicação do princípio da insignificância. Agora, fora isso, saber quando que você vai aplicar e quando que, de repente, não é uma tese muito plausível naquela situação, depende da análise do caso concreto. E a nossa ideia aqui é que justamente sem errar, sem ter que escorregar durante seus processos, sem ter que ficar demandando talvez meses de pesquisa sobre alguma coisa, você já consiga perceber em algumas situações, de uma maneira extremamente objetiva e direta, quando que você pode aplicar, quando que é plausível e quando que os nossos tribunais superiores geralmente não concordam com essa aplicação. Claro que aí, deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. Além de você levar em consideração na sua advocacia o entendimento dos tribunais superiores, é sempre bom você conhecer o entendimento do tribunal onde você vai exercer a sua advocacia. Então, eu, por exemplo, sou advogada criminalista no Rio de Janeiro. Sempre vale a pena, desenvolvendo uma tese de defesa, que eu acompanhe o entendimento também do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Claro, se ele for favorável àquilo que eu estou alegando. Então, eu posso fazer a busca de uma jurisprudência. O advogado criminalista, ele tem que estar sempre pesquisando o entendimento dos tribunais. Porque você sempre pode conseguir julgados que sejam compatíveis, que sejam convergentes com a tese de defesa que você está alegando. Volta comigo para cá. Portanto, aqui eu trouxe de uma maneira esquematizada para você os 4 princípios que os nossos tribunais superiores vêm exigindo para a aplicação do princípio da insignificância. Isso, de certa forma, leva a gente a entender por que em algumas situações, algumas inclusive, como eu te falei, vedadas por súmulas, os nossos tribunais não admitem o princípio da insignificância. Por que não se admite o princípio da insignificância num caso de uma infração penal em que a gente tenha violência doméstica contra a mulher? Porque nesses casos, a gente não pode dizer que existe, por exemplo, um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, muito pelo contrário. O grau de reprovabilidade do comportamento, ele é um grau alto. Por que que nós não temos a possibilidade, como em muitos julgados isso fica claro, de alegar o princípio da insignificância quando uma pessoa aponta uma arma para outra, mesmo que ela pegue pouco dinheiro, mesmo que o valor do patrimônio seja um valor baixo? Por que isso? Porque eu não posso dizer nesse caso que essa conduta, ela é uma conduta minimamente ofensiva. Por que os nossos tribunais não aplicam o princípio da insignificância quando nós temos um crime cometido por funcionário público contra a administração pública? Porque, olha, mais uma vez, nesses casos, até mesmo frente à moralidade administrativa, a gente não consegue visualizar um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, uma conduta que seja minimamente ofensiva. Quando você leva em consideração na sua tese de defesa esses requisitos, você consegue perceber com muito mais facilidade quais são aqueles casos em que você tem uma plausibilidade, que você tem uma possibilidade de alegar o princípio da insignificância ou bagatela e de, com isso, defender que o fato praticado pelo seu cliente é um fato materialmente atípico. E aí, prosseguindo aqui na nossa análise, eu trouxe um julgado noticiado no informativo 622 do STJ, que vai trazer a situação de uma pessoa que teria subtraído um cofrinho com R$ 4,80. A princípio, você olha para uma situação dessa e pensa, poxa, meu cliente narrando para mim que a subtração foi de um cofre
de R$ 4,80. Nossa, princípio da insignificância. Só toma cuidado pelo seguinte, claro que se você tiver uma chance mesmo que mínima de alegar, você vai alegar. Mas olha esse caso aqui. O STJ, nesse caso, ele não admitiu a aplicação do princípio da insignificância. E aí veja a importância da análise casuística aqui. Perceba que houve aqui a participação de um menor. A pessoa ela induziu o filho de 9 anos a pegar o objeto e colocar na bolsa. Além disso, né, a gente vê claramente nesse julgado, olha, essa parte aqui que inclusive ela está sublinhada, a menção aos requisitos para aplicar o princípio da insignificância. Aí, continuando aqui no julgado, olha, observa-se assim que não há de se falar em mínima ofensividade e nem reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, porquanto foi subtraído o bem com induzimento do próprio menor da hora paciente a pegá-lo e, lamentavelmente, contra uma instituição sem fins lucrativos que dá amparo a crianças com câncer. Então, a gente consegue perceber que, mesmo que o valor aqui tenha sido inexpressivo, e o julgado traz também isso de forma muito clara, né? Olha aqui, ainda que relevante a lesão pecuniária provocada, porque é inexpressivo o valor do bem, a repulsa social do comportamento é evidente. Viável, por conseguinte, o reconhecimento da tipicidade conglobante do comportamento irrogado. Tem um livro de direito penal que eu gosto muito, que na verdade é um manual de direito penal, que é do Zaffaroni. O Zaffaroni, ele desenvolve essa ideia da tipicidade conglobante. Ele trabalha na ideia da tipicidade conglobante, não somente a tipicidade formal, mas também uma ideia de antinormatividade. Em outras aulas, como por exemplo nas teses de mérito de exclusão do crime, de tipicidade, ilicitude, culpabilidade, a gente vai voltar a falar disso aqui. Então, a ideia da tipicidade conglobante seria você trabalhar para que o fato realmente fosse típico para o direito penal, além da tipicidade formal, uma antinormatividade. Mas é muito importante você entender também o seguinte, se você está diante de uma situação que o seu cliente subtraiu um bem que tem um valor bem pequeno, será que você vai alegar somente o princípio da insignificância? Será que você vai alegar furto de pequeno valor? Porque a gente tem essa possibilidade no artigo 155, ou seja, como que você vai estruturar isso? Isso é uma outra dúvida muito comum. Às vezes, quando o cliente está narrando para você, ou você tem acesso a algumas provas ou investigação, você consegue pensar em mais de uma tese de defesa. E aí fica a dúvida, eu tenho que escolher uma delas? Eu posso alegar todas elas? E é muito importante a gente entender o seguinte. No nosso treinamento de prática na advocacia criminal, quando eu estou ensinando as peças processuais, a atuação do advogado no processo penal, eu faço uma diferença muito bem pontuada entre a peça de resposta à acusação e a peça de alegações finais por memoriais. E aí eu digo o seguinte, na resposta à acusação, você não vai colocar todas as cartas na mesa, você não vai adiantar material para o teu adversário. Na resposta à acusação, você só alega aquilo que dá a possibilidade de causar absolvição sumária do seu cliente, que está lá no artigo 397 do Código de Processo Penal. Fora isso, o momento de você alegar todas as teses de defesa é em alegações finais. E muitas vezes isso é feito por memoriais, isso é feito por escrito, isso não é feito em debates orais. E você tem que organizar ali um cabedal de informações enorme, e vem a dúvida. Se eu visualizo numa mesma situação a possibilidade de alegar duas coisas, eu alego ou não alego? Alega. 2, 3. Se você olha e percebe assim, poxa, isso aqui pode ser princípio da insignificância e eu posso sustentar que o fato é materialmente atípico. Porém, se o juiz não reconhecer essa minha tese de defesa, será que não dá para ele reconhecer um furto de pequeno valor nesse caso? Caso ele não reconheça isso, será que ele não pode reconhecer aqui um estado de necessidade? Foi um exemplo do que a gente chama de furto famélico, que a gente vai estudar detalhadamente, a gente vai ter um módulo inteiro só para estudar crimes patrimoniais, e eu vou falar disso com você lá. Então, entenda o seguinte, a gente usa na advocacia criminal
principalmente em sede de alegações finais por memoriais, o princípio da eventualidade. Isso significa que você vai usar todas as teses de defesa, porque na eventualidade do juiz não reconhecer que o fato não era crime por ser atípico, talvez ele reconheça uma excludente de ilicitude. Talvez ele reconheça uma excludente de culpabilidade. Talvez, se ele não excluir o crime, você possa conseguir a melhor e a menor pena para o seu cliente. E aí talvez valha a pena a aplicação da tese do furto de pequeno valor. Então, volta comigo aqui para a tela, vamos entender o seguinte. O furto privilegiado, que é o furto de pequeno valor, ele vai, na verdade, exigir dois requisitos. Ele vai exigir o pequeno valor da coisa subtraída e ele vai exigir primariedade. Ou seja, quando ele exige primariedade, isso significa que o seu cliente não é reincidente. Basicamente é isso. Quanto à questão do pequeno valor, os nossos tribunais, pelo menos em grande maioria, eles trabalham com o valor de até um salário mínimo, via de regra. Há casos, inclusive, a julgado no STJ, em que na análise casuística foi afastada a possibilidade da tese de defesa do furto privilegiado frente ao caso concreto. Era um valor de até um salário mínimo, mas era uma pessoa idosa, era todo o salário dela, que ela precisava para se sustentar, e aí o STJ deu uma relativizada nisso e acabou não aceitando a tese de até um salário mínimo. Mas, via de regra, o aspecto ele é mais objetivo. Então, nós temos o pequeno valor, via de regra, até um salário mínimo, e a primariedade. Entenda o seguinte, o furto privilegiado é crime. A tese de furto privilegiado, ela não vai afastar tipicidade. O princípio da insignificância vai. Quando se alega o princípio da insignificância, nós temos uma tese que pode levar à absolvição, por falta de tipicidade material, por falta, portanto, de ofensa relevante ao bem jurídico. É lógico que se você está, por exemplo, em sede de alegações finais por memoriais e você tem os requisitos para defender o princípio da insignificância num caso de furto, você vai defender. E você vai fazer o seu pedido de absolvição. Só que você também pode ter um pedido subsidiário, você pode ter alguns pedidos subsidiários. Porque caso você não consiga aquilo que é melhor para o seu cliente, que é a absolvição, que é ele não responder pelo crime, pode ser que você consiga a melhor e a menor pena para ele. E aí o furto privilegiado pode entrar aqui. Na eventualidade do juiz não absolver, pelo reconhecimento da atipicidade material do fato, que ele aplique a redução do furto privilegiado prevista no artigo 155 do nosso Código Penal. Então, em síntese, você pode utilizar mais de uma tese de defesa. Você tem que ter uma visão ampla. Aqui, ao longo das nossas aulas, eu acho que você vai conseguir desenvolver isso muito rápido, e a ideia é justamente essa. Que você consiga, na narrativa já do seu cliente, um primeiro contato com o seu cliente, quando ele narra para você tudo o que aconteceu, que você já consiga visualizar qual é a tese ou quais são as teses. Você já possa colocar isso de uma maneira organizada, porque é tudo isso que vai municiar a sua defesa em uma peça processual. Prosseguindo aqui na nossa análise, vem algumas perguntas muito importantes, algumas dúvidas muito corriqueiras. Por exemplo, para réu reincidente, dá para aplicar? Não dá para aplicar o princípio da insignificância? Basicamente, a gente tem uma controvérsia aqui. É lógico que se você está atuando em defesa daquela pessoa que, por exemplo, praticou uma subtração, lógico que a gente sempre vai tentar olhar para aquela tese que é mais favorável ao nosso cliente. Afinal de contas, o que você está fazendo? Você está vestindo literalmente a camisa do cliente. Você tem que ver tudo que é melhor para ele. Uma primeira corrente não concorda com a aplicação do princípio da insignificância. Eu trouxe até um julgado aqui para você do Supremo Tribunal Federal. Uma segunda corrente até admite a aplicação do princípio da insignificância em prol de réu reincidente para excluir a tipicidade material.
E aí, veja bem, o STJ ele já reconheceu a aplicação do princípio da bagatela a um caso de um agente que tentou subtrair chocolate no valor de R$ 28,00. E ele era reincidente, e detalhe, ele era reincidente específico, ele era reincidente em crime de furto e ainda assim foi reconhecido. Então, aí eu trouxe para você também o número do julgado. Eu sempre vou procurar fazer isso, trazer para você julgados. Se foi noticiado em informativo, vou dizer para você que foi noticiado em informativo. Então, a gente já teve pelo STF, numa situação concreta, a aplicação do princípio da bagatela no caso de um furto de um sujeito que tinha condenação definitiva por lesão corporal. Então, aqui no caso da reincidência genérica, perceba que o STF ele já julgou nos dois sentidos. Então, lógico que se você está diante de uma situação em que o seu cliente seja reincidente, você não vai se sentir barrado desde logo de alegar essa tese de defesa. O que você vai fazer? Você vai fazer a pesquisa da jurisprudência e você vai trazer julgados que corroborem aquela sua tese de defesa. Outra pergunta importante é o seguinte: será que dá para usar o princípio da insignificância ou bagatela para o criminoso habitual, para aquele que faz quase que daquilo ali uma profissão? E aí a nossa jurisprudência sustenta a inaplicabilidade aqui. E, de certa forma, isso acaba estando ligado àqueles requisitos, né, que a gente falou. Então, aqui eu trouxe um julgado, trouxe também um julgado do STJ. Não se pode considerar atípica por ser irrelevante a conduta formalmente típica de delito contra o patrimônio praticada por paciente que é costumeiro na prática de crimes daquela espécie. Ou seja, ele já faz daquilo uma profissão, né? São pequenos valores, se a gente considerar em um contexto isolado, mas quando a gente visualiza o contexto de vida do sujeito, ele fez aquilo por diversas e diversas vezes. Aqui nós temos uma situação muito interessante em relação ao princípio da eventualidade que a gente estava conversando, né? Que eu disse, você pode ter um valor pequeno numa situação em que o sujeito praticou a subtração para matar a fome da família, e fica você naquela situação, poxa, mas aqui eu tenho um estado de necessidade. A gente depois vai falar disso, quando falar da ilicitude. Aliás, vamos falar já de acordo com o pacote anticrime da ilicitude, isso é importante. O curso está todo de acordo com a 13.964, então isso já vai ser ótimo para a sua advocacia. Então, veja aqui esse julgado. A segunda turma deu provimento ao agravo regimental para conceder a ordem de HC a fim de absolver paciente de acusação de furto qualificado em face da aplicação do princípio da insignificância. Para o colegiado, como regra, a habitualidade delitiva específica é um parâmetro que afasta a análise do valor do bem jurídico tutelado para fins de aplicação do princípio da bagatela. Excepcionalmente, no entanto, as peculiaridades do caso concreto podem justificar a exclusão dessa restrição, com base na ideia de proporcionalidade em sentido concreto. Então, olha que fantástico. Mesmo que você atenda uma pessoa, tem um cliente, vai fazer a defesa dela, cujo caso concreto te demonstra em um primeiro momento a inaplicabilidade do princípio da insignificância, você pode fazer uma pesquisa, uma busca de julgados, ou de repente você já tem esse julgado aqui no nosso curso, que pode servir para basear a sua tese de defesa. Então, olha aí, essa é justamente a situação dos autos de furto de um galo, 4 galinhas caipiras, 1 galinha garnizé e 3 quilos de feijão, bens avaliados em pouco mais de R$100. O valor dos bens é inexpressivo, não houve emprego de violência, enfim, é caso de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Mesmo que conste em desfavor do paciente outra ação penal instaurada por igual conduta, ainda em trâmite, a hipótese é de típico crime famélico. Então, olha que legal. Você poderia, como tese de defesa, falar da tipicidade material, mas mencionar que estaria diante de um furto famélico e tentar, como uma tese subsidiária, tentar, frente ao princípio da eventualidade, a alegação também de uma outra excludente de crime, do segundo elemento do conceito de crime. Você poderia alegar a presença do estado de necessidade.
Então, de repente, caso o juiz não absolvesse por atipicidade material do fato, por reconhecer a aplicação do princípio da insignificância, ele poderia absolver o seu cliente, ainda reconhecendo a inexistência de crime por ausência de ilicitude. Por isso que é tão importante que você, como advogado criminalista, consiga ter ideia dessas teses de defesa de uma maneira organizada. Isso te ajuda muito a produzir a peça processual. Isso te ajuda muito a resumir aquelas teses de defesa que você vai trabalhar na sua peça processual. A gente ainda vai continuar com a análise de princípio da insignificância. Tem muita coisa para ver. Tem todos os enunciados simulados que envolvem o princípio da insignificância, os entendimentos que já estão bem tranquilos pelos nossos tribunais superiores, mais alguns julgados, posicionamentos doutrinários. Então, daqui a pouco a gente volta.